Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, 7. É uma afirmação sem restrições, que inclui a cada indivíduo no mundo. Qualquer mente que possa apropriadamente ser chamada carnal, se não for espiritualizada pelo poder do Espírito Santo de Deus, é inimizade contra Deus. Observe então, em primeiro lugar, a universalidade disto relativa a todas as pessoas. Toda mente carnal no mundo está inimizada com Deus. Isso não exclui nem sequer os bebês que se alimentam no peito das suas mães. Nós os chamamos de inocentes e, na realidade, são inocentes de transgressões reais. Mas, como diz o poeta, no peito mais terno jaz uma pedra. Na mente carnal de um bebê há inimizade contra Deus. Não está desenvolvida, mas está ali. Alguns afirmam que as crianças aprendem a pecar por imitação, mas não. Peguem uma criança, coloquem-na sob a influência mais piedosa, se assegurem que o próprio ar que respira seja purificado pela piedade, que saboreie santidade, que somente escute a voz da oração e do louvor, que seus ouvidos se mantenham afinados pelas notas do hino sagrado. E apesar de tudo isso, essa criança pode ainda se converter em um dos mais depravados transgressores, e ainda que na aparência esteja pronta em direção ao caminho do céu, descerá diretamente ao abismo, se não for guiada pela graça divina. Quão certo é que alguns que tiveram os melhores pais tenham se convertido nos piores filhos, que muitos que foram treinados sobre a égide sagrada, em meio às mais favoráveis cenas de piedade, se converteram contudo em libertinos e dissolutos. Assim que não é por imitação, mas sim pela natureza que a criança é má. Concordemos que a criança é carnal, pois meu texto diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Escutei que um crocodilo recém-nascido, quando sai da sua casca, no mesmo instante se coloca em posição de ataque, abrindo a sua mandíbula como se houvesse sido ensinado ou treinado. Sabemos que os jovens leões, quando são domados e domesticados, conservam a natureza selvagem de seus semelhantes da selva, e se os colocassem em liberdade, caçariam tão ferozmente como os outros. O mesmo acontece com a criança. Podes amarrá-la com os verdes juncos da educação, podes fazer o que quiseres com ele, mas como não podes mudar seu coração, estes desígnios da carne estarão inimizados com Deus. E apesar do intelecto, do talento e de tudo que possam dar-lhe que seja proveitoso, será da mesma natureza pecaminosa como qualquer outra criança, ainda que na aparência sua natureza não seja tão má, pois a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E se isso se aplica às crianças, igualmente inclui toda a classe de homens. Há alguns homens que nasceram neste mundo dotados de espíritos superiores, que caminham por todos os lados como gigantes, envoltos em mantos de luz e glória. Refiro-me aos poetas, homens que se destacam como colossos, mais poderosos que nós, que aparentam haver descido das esferas celestiais. Outros há de intelecto afiado, que investigando os mistérios da ciência, descobrem coisas que estiveram ocultas desde a criação do mundo. Homens de tenaz investigação e de vasta erudição, e contudo, de cada um destes, poetas, filósofos, metafísicos e grandes descobridores, se dirá: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Poderá treiná-lo, converter seu intelecto em algo quase angelical, fortalecer sua alma até que entenda o que constitui enigmas para nós e os decifre com seus dedos no instante. Poderás fazê-lo tão poderoso que possa entender os segredos ferrenhos dos montes eternos e pulverizá-los com seu punho. Poderás dar-lhe um olho tão perspicaz que possa penetrar os mistérios das rochas e das montanhas. Poderás agregar-lhe uma alma tão poderosa que possa matar a gigantesca esfinge, que por muito tempo confundiu os sábios mais notáveis. Mas mesmo que tenhas feito tudo isso, sua mente será depravada e seu coração carnal ainda estará em oposição contra Deus. E ainda mais, podes levá-lo à casa da oração, podes expô-lo constantemente à pregação mais clara do mundo, onde escutarás doutrinas da graça em toda a sua pureza,
a pregação acompanhada da santa unção. Mas se essa santa unção não descansa nele, tudo haverá sido em vão. Pode ser que assista em toda a regularidade, mas igual à piedosa porta da capela, que gira para dentro e para fora, ele seguirá sendo igual. Poderá ter uma religião superficial externa, mas sua mente carnal estará inimizada com Deus. Agora, esta não é uma afirmação minha, é a declaração da palavra de Deus. E podem colocá-la de lado se não acreditam nela, mas não discutam comigo, já que é a mensagem do meu Senhor e é válida para cada um de vocês, homens, mulheres e crianças, e para mim também. Que se não somos regenerados e convertidos, se não experimentamos uma mudança de coração, nossa mente carnal está em inimizada contra Deus. Além disso, tomem nota da universalidade disto em todo momento. A mente carnal está em todo momento inimizada com Deus. Alguém dirá, pode ser verdade que às vezes nos opomos a Deus, mas certamente nem sempre nos opomos. Há momentos, dirá alguém, quando sinto que me rebelam muitas vezes minhas paixões, e elas me conduzem a desviar-me, mas certamente há outras ocasiões favoráveis, quando realmente sou amigável com Deus e lhe ofereço verdadeira devoção. Às vezes estive, continua o impugnador, no cume da montanha, até que toda a minha alma se acendeu com a cena contemplada abaixo, e meus lábios pronunciaram o hino de louvor. Estas são tuas gloriosas obras, Pai da bondade, Todo-Poderoso. Tua é esta estrutura universal, tão bela e maravilhosa. Quão maravilhoso és tu! Sim, mas preste atenção, o que é verdade hoje não é falso amanhã. A inclinação da carne é inimizade contra Deus todo o tempo. O lobo poderá estar adormecido, mas continua sendo um lobo. A serpente, com seus tons camaleônicos, pode dormitar no meio das flores, e a criança pode acariciar seu dorso liso, mas continua sendo uma serpente. Não muda sua natureza, ainda que esteja adormecida. O mar é o albergue das tormentas, ainda que esteja plácido como um lago. O trovão continua sendo o trovão que retumba poderosamente, ainda que se encontre tão longe que não possamos escutá-lo. E o coração, ainda que não percebamos suas abolições, ainda que não vomite sua lava e não jogue as ferventes rochas da sua corrupção, continua sendo o mesmo e temível vulcão. Em todo momento, a todas as horas, a cada instante, digo isto segundo o que Deus diz. Se vocês são carnais, cada um de vocês é inimizado e é inimigo de Deus. Temos outro pensamento relativo à universalidade deste enunciado. Todos os desígnios da carne são inimizade contra Deus. O texto diz, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Isto é, todo homem, cada parte dele, cada poder, cada paixão. Seguidamente se perguntam, que parte do homem foi afetada pela queda? Pensam que a queda somente foi sentida pelos sentimentos, mas que o intelecto permaneceu incólume. Eles argumentam isto sustentando na sabedoria do homem e os impressionantes descobrimentos que foram feitos, tais como a lei da gravidade, a máquina a vapor e as ciências. Agora, eu considero essas coisas como uma exposição insignificante de sabedoria, quando as comparamos com o que se descobrirá dentro de 100 anos, e diminutas, quando comparadas com o que se poderia descobrir caso o intelecto humano houvesse permanecido em sua condição original. Eu creio que a queda esmagou o homem completamente, ainda que quando passou como uma avalanche sobre o poderoso tempo da natureza humana, alguns elementos permaneceram intactos, e em meio às ruínas se pode encontrar por aqui e por ali uma flauta, um pedestal, uma coroa, uma coluna, que não estão completamente quebrados. A estrutura inteira caiu, e suas relíquias mais gloriosas são coisas caídas, fundidas no pó. O homem completo está estropiado. Olhe em nossa memória. Acaso não é verdade que a memória participa da queda? Eu posso recordar muito mais as coisas mais que as coisas que têm cheiro de piedade. Se eu escuto uma canção lasciva, essa música do inferno ficará em meus ouvidos até que eu fique grisalho. Mas se escuto uma nota de santo louvor, me esqueço, porque a memória aperta com mão de ferro as coisas mais, mas sustém com dedos frágeis as coisas boas.
A memória permite que o cedro glorioso do bosque do Líbano flutue sobre as correntes do esquecimento, mas retém toda a imundície que chega flutuando da depravada cidade de Sodoma. A memória recordará o mal, mas esquecerá o bem. A memória participa da queda. O mesmo ocorre com os afetos. Amamos as coisas terrenas mais do que devíamos amá-las. Rapidamente entregamos nosso coração a uma criatura, mas raras vezes o oferecemos ao nosso Criador. E quando o coração é entregue a Jesus, é propenso a se extraviar. Olhem, a nossa imaginação também. Como se deleita a imaginação quando o corpo se encontra em uma condição perniciosa. Somente deem ao homem algo que o leve a ponto de intoxicar-se. Droguem num coópio. E como dançará sua imaginação cheia de alegria? Como o pássaro liberto da sua jaula. Como se renovará com asas mais vigorosas que as asas da águia. Vê coisas que nem sequer havia sonhado nas sombras da noite. Por que razão sua imaginação não trabalhou quando o seu corpo se encontrava em um estado normal, quando era saudável? Simplesmente porque a imaginação é depravada. Enquanto não se introduziu um elemento imundo, enquanto o corpo não havia começado a estremecer-se com um tipo de intoxicação, a fantasia não pensava celebrar seu carnaval. Temos alguns esplêndidos exemplos de que o homem pode escrever quando influenciado pela maldita aguardente. Pelo fato de que a mente é tão depravada, ela se encanta com tudo aquilo que põe o corpo em uma condição anormal. E aqui temos uma prova que a própria imaginação se extraviou. O mesmo acontece com o juízo. Posso demonstrar quão imperfeitamente decide. Também posso acusar a consciência e dizer-lhe quão cega ela é e como lhe cintila os olhos ante os maiores desatinos. Posso examinar todos os nossos poderes e escrever na frente de cada um deles: traidor do céu, traidor do céu. Toda a mente humana, toda a mente posta na carne é inimiga de Deus. Agora, meus queridos, somente a Bíblia é a religião dos protestantes, é dito, mas sempre que reviso um certo livro, tido em grande estima por nossos irmãos anglicanos, o encontro inteiramente ao meu lado. Invariavelmente sinto um grande deleite ao citá-lo. Vocês sabem que eu sou um dos melhores clérigos da Igreja da Inglaterra, o melhor se me julgarem pelos meus artigos e o pior se me julgarem por qualquer outra norma. Meçam-me pelos artigos da Igreja da Inglaterra e não ocuparia o segundo lugar ante ninguém abaixo do céu azul do firmamento, pregando o Evangelho contido neles, pois se há um excelente epítome do Evangelho, se encontra nos artigos da Igreja da Inglaterra. Permitam-me mostrar-lhes que não estiveram escutando uma doutrina estranha. Temos, por exemplo, o artigo 9 sobre o pecado do nascimento, o pecado original. E é dito, o pecado original não consiste em seguir Adão, como afirmavam em vão os pelagianos, mas é a falha e a corrupção da natureza de cada indivíduo, que naturalmente é engendrada pela prole de Adão, pela qual o homem está sumamente distanciado da justiça original, e é por sua própria natureza propenso ao mal, de tal forma que o desejo da carne é contra o espírito, e portanto toda pessoa vinda a este mundo merece a ira de Deus e a condenação. E esta infecção da natureza efetivamente permanece, sim, nos que são regenerados, pelo qual a concupiscência da carne, chamada no grego pronema sarcos, que alguns expõem como a sabedoria, a sensualidade, o afeto, o desejo da carne, não está sujeito à lei de Deus. E ainda que não haja condenação para os que creem e são batizados, contudo, o apóstolo confessa que a concupiscência e a lascívia têm em si a natureza do pecado. Não necessito mais nada. Acaso alguém que creia no livro de oração discordará da doutrina que a mente posta na carne é inimiga de Deus?